Fala, galera! Apartamento 407 é baseado numa experiência angustiante vivida pela modelo Frida Farrow, que no início dos anos 2000 caiu em uma armadilha, foi sequestrada e transformada em escrava sexual. Ao abordar um episódio traumático desses, a obra consegue ser incômoda por si só. Porém, Apartamento 407 ganha contornos ainda mais macabros ao trazer a própria Farrell interpretando a protagonista. Mas será que o filme é fiel ao que realmente aconteceu? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. A ideia de colocar um ator, uma atriz interpretando a si próprio num filme que fala sobre ele ou num evento no qual ele e ela foi o centro da ação não é exatamente original, não é novidade. Só para citar um exemplo recente, em 2018, Clint Eastwood, com o seu 15 horas e 17, Trem para Paris, que adapta o evento real onde 3 americanos de férias na Europa evitaram um ataque terrorista no trem do título, colocou os caras de verdade para interpretarem eles mesmos. Acredito que para os homens, mesmo tendo um treinamento militar, não deve ter sido fácil reviver tais momentos. Porém, no caso de Apartment 407 ou Selling Isobel, o filme tem esses dois títulos, lidar com a recriação de um evento traumatizante com certeza foi muito pior para Frida Farrow, visto que na época ela era bem jovem e passou por momentos aterrorizantes de abuso físico e psicológico. Se ela não tivesse conseguido escapar, provavelmente não estaria viva hoje para contar essa história. O sequestro aconteceu em 2004. A modelo sueca, que na ocasião tinha 24 anos e trabalhava em Londres, foi abordada por um desconhecido na rua que a chamou para participar de uma sessão de fotos. O homem se mostrou bastante profissional e ela resolveu aceitar o convite porque era a promessa de uma boa grana. Ao chegar ao local do casting, o ambiente era bem profissa, parecia mesmo um estúdio fotográfico. Havia um cenário, havia uma assistente feminina e, de fato, rolou uma sessão de fotos. O homem disse que aquelas imagens eram para uma campanha publicitária e que, se ela fosse aprovada, seria chamada novamente. Quando a Frida retornou ao lugar dias depois, acreditando ter sido escalada para tal campanha, foi aí que o seu pesadelo teve início. Ela foi aprisionada, drogada e agredida sexualmente durante 3 dias. No filme, a personagem chama-se Isobel e é uma professora de pilates com família já constituída, um marido e uma filha pequena. O longa-metragem é de 2016. A Frida estava com 36 anos e essas alterações, ou melhor, essas adequações foram necessárias. De volta àquele lugar, quando a modelo percebeu, entendeu o que estava acontecendo, procurou se safar de várias maneiras. Tentou usar o celular, sem sucesso, disse que seu marido, seu namorado, sabia onde ela estava e viria buscá-la, pediu para usar o banheiro e, por fim, queixou-se de dor no estômago. O cara a obrigou a beber um leite misturado com drogas e a moça apagou. Quando a Isobel recobrou os sentidos, percebeu que havia sido transportada para outro ambiente, um quarto onde havia apenas uma cama e um banheiro. Durante o cárcere, foi obrigada a posar para fotos eróticas e transar com vários homens. Volta e meia, o seu raptor a alimentava e nessa comida ou bebida era misturado algum tipo de droga ou medicamento que deixava a mulher sempre num estado constante de torpor. Em entrevistas, a Frida Farrow disse que o fato de estar fora de si a maior parte do tempo lhe ajudou no processo de cicatrização do trauma, visto que os abusos ocorriam justamente quando ela estava sob o efeito desses entorpecentes. Ela não se lembra em detalhes das agressões sexuais, apenas flashes do que aconteceu. E a desgraceira rolou durante 3 dias. Mal a mulher dormia, era acordada
armada, drogada e preparada para o próximo cliente. No terceiro dia, algo estressou o sequestrador. Em seus depoimentos, a Frida Farrow não soube dizer o que. Ele meio que saiu às pressas do quarto, esquecendo de trancar a porta. A jovem, então, aproveitou o vacilo para escapar. Uma situação muitíssimo parecida com Sequestro em Cleveland, filme que eu comentei recentemente nesse quadro. A polícia foi acionada, mas não conseguiu prender o falso fotógrafo. O prédio, que ficava localizado na Harley Street, no centro de Londres, olha só que absurdo, não possuía câmeras de segurança e o aluguel do apartamento havia sido pago em dinheiro. As impressões digitais encontradas no quarto também não revelaram suspeito registrado no banco de dados da polícia britânica. No filme, a ação se passa nos Estados Unidos. Muita coisa foi inventada, não só para distanciar a personagem principal da Frida, mas também para aumentar a tensão, aumentar a dramaticidade, situações que não ocorreram na vida real. Há uma tentativa de fuga, mas a Isobel é recapturada pelo sujeito, que no filme se chama Peter. Há também uma tentativa da protagonista em tirar a própria vida por não aguentar mais o sofrimento, e um trecho onde seu marido, que sabia o endereço do lugar, vai até lá procurar por ela, mas é ludibriado pelo fotógrafo. Durante o período em que esteve aprisionada, a Frida Farrow conviveu pouco com o sequestrador e nunca ficou sabendo quais eram os planos futuros que o cara tinha para ela. No filme, no entanto, eles conversam bastante. O homem faz parte de uma quadrilha internacional de tráfico de mulheres. A fuga também ganhou um up para tornar o desfecho mais emocionante, com a Isobel descendo a porrada no tal Peter para conquistar sua liberdade. Depois desse episódio traumático, a Frida Farrow desistiu de trabalhar como modelo e se mudou de Londres em 2005. Atualmente, ela reside em Los Angeles, na Califórnia. A intenção da atriz, ao produzir Apartment 407, era exorcizar seus demônios interiores. Claro, ela guardou essa história para si durante muito tempo, mas também usar a obra para aumentar a conscientização sobre o tráfico sexual. Segundo o longa-metragem, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é responsável pelo sequestro de mais de 20 milhões de adultos e crianças todos os anos. Uma atividade criminosa altamente lucrativa que afeta todos os continentes e movimenta cerca de 32 bilhões de dólares anualmente. Admirável a coragem da atriz em reviver momentos angustiantes que lhe traumatizaram e provocaram marcas profundas. Porém, tecnicamente falando, Apartamento 407 sofre com suas limitações, não só orçamentárias, mas também no que diz respeito às atuações. O elenco, de modo geral, é marrom-menos. A Frida se esforça e até entrega uma performance razoável, mas não consegue ir além disso porque o roteiro limitado não ajuda. Salvam-se, porém, as boas intenções da atriz em fazer sua denúncia e evitar que algo parecido ou pior aconteça com outras pessoas. Inclusive, antes do filme começar de fato, a Frida Farrow aparece e, olhando diretamente para a câmera, diz isso, que mais do que tudo, o seu objetivo com o longa-metragem é alertar sobre esse crime hediondo e pede ao espectador que não a veja como vítima, e sim como uma sobrevivente. And not as a victim, as a survivor. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!